Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Charles Araújo e eu quero estar falando nesse vídeo a respeito do momento que nós estamos vivendo, a respeito da política. Primeiro eu quero lhe falar o seguinte: eu não sou político, eu não tenho partido. O meu lado é o lado que está mais ou menos de comum acordo com a fé que defende a vida. Você precisa entender, todo ser humano, ele tem medo da morte. Todo ser humano, ele tem medo do sofrimento, da dor. Porém, a maioria absoluta ignora os princípios de Deus. Deus, ele é bom. Deus, ele é amor. Porém, nos seus ensinamentos, nos seus estatutos, está o caminho que leva à vida e que leva à morte, que leva à saúde e que leva à doença. Na palavra de Deus, ele diz assim: eu coloco diante de vós os dois caminhos. E ele ainda aconselha e orienta: escolha o caminho da vida, porque é melhor. Então, a maioria das pessoas não sabe discernir na hora das suas decisões diárias, não só em um momento de política, mas no seu dia a dia. Porém, no momento de uma política como essa, onde está os dois polos, digamos assim, se manifesta o nível que principalmente os cristãos se encontram. As pessoas que ainda não têm um relacionamento com a fé, com o Senhor Jesus se revela como a luz do mundo. E ele fala que nós devemos também ser a luz do mundo. As pessoas que não têm esse discernimento até são compreensíveis, mas se espera que o povo de Deus tivesse discernimento para saber o mínimo possível, conhecer dentre as leis de Deus, leis que quando o Senhor pede para que nós o praticamos, não é para agradar a Ele, porque são as leis que vai resultar em vida ou em morte, em paz ou em perturbação, em prosperidade ou em escassez, em saúde ou em doença. Então, as suas leis é exatamente para dar oportunidade para os que decidirem. Por isso, o próprio Deus disse: eu coloco diante de vós os dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E ele, Deus, disse: escolha o caminho da vida. Então, você precisa entender que dentre as leis existe a lei da semeadura. Com o critério que você mede, você será medido também. Eu quero falar duas coisas rapidinho para que você possa entender. Na trajetória do povo de Deus saindo do Egito em direção à terra que mana leite e mel, terra que Deus prometeu, dentre os povos que foram opositores ao povo de Deus, tiveram dois povos, os amalequitas, como também os filisteus. Esses dois povos já não existem mais. Por quê? Porque eles colocaram no coração deles extinguir, acabar, eliminar por completo o povo de Deus. Eles não conseguiram, obviamente, porque o povo de Deus estava e continua sendo aparado pelo próprio Deus. Porém, com o critério que eles atentaram em realizar no povo de Deus, aconteceram com ele. Não foi muito diferente com o povo de Deus no Egito. Faraó tentou eliminar Israel. Israel sendo o primogênito de Deus, o que aconteceu? Além das pragas, aconteceu que os primogênitos de todo o Egito foi eliminado. E aquela que era a maior potência, hoje, nunca mais voltou a ser nem de perto aquela potência que foi um dia. Falado isso, para que você possa entender, hoje nós temos dois candidatos a presidente, que representa duas linhas que divergem entre a outra. Eu, que não tenho partido, eu não sou político, o meu lado é defender aquele lado
que defende os mesmos princípios da vida, os mesmos princípios da minha fé, daquilo que eu decidi fazer. E eu decidi fazer não é para ser um religioso, é porque eu sei que a partir ou dependendo de quais são a minha escolha, o resultado é vida ou morte, eternidade ou tormento eterno. Que você acredite nisto ou não, isto é a verdade. Então, o meu lado é definido pelo lado do que está dentro da verdade, da justiça, ou pelo menos defende publicamente. E eu fico admirado ao ver que a maioria dos cristãos não tem discernimento do certo e do errado e não parou para analisar o seguinte: você, ao votar para um candidato que, quando se tornar uma autoridade, vai ou irá ocupar o ponto mais alto da nossa pátria, da nossa nação, que se torna um exemplo, que tem em suas mãos uma caneta que, a partir do que ele vai escrever, pode cooperar ou pode dificultar e muito as nossas vidas, que pode cooperar para o resultado final, ser uma geração saudável, uma geração correta de homens e mulheres justos e justas, ou piorar ou impedir. Então, como é que pode o cristão não entender que, ao se juntar com o mesmo corpo na hora do voto, tudo que esse indivíduo, tudo que aquele político, que agora é político, fizer quando a autoridade, com a sua cooperação no voto, como é que você não parou para analisar e não sabe que, na medida que ele prejudicar vidas como defesa do aborto, defesa das drogas, defesa de proteger aqueles que ele tem como inocente, que de inocente não tem nada, na hora de fazer o mal, como é que você não parou para analisar? Como é que você está com a venda nos olhos que não vê? Que cada uma dessas atrocidades, desse resultado, a sua parte, a sua conta vem. E aí, se vê muito mães gritando, chorando, desesperada. Por quê? Porque o seu filho está na cadeia, porque assaltou, porque se enfiou na droga. Filho que mata mãe, que mata pai. Filho que morreu, que matou. Filho que dá trabalho. E a pessoa não consegue entender que esta é a conta. Esta é a conta. Ou você acha que o reino dos céus não é organizado, perfeito e justo? Com o critério que mede, serás medido. Muitos cristãos, eles imaginam que aceitar o Senhor Jesus é apenas na frente. Eu aceito o Senhor Jesus. É claro que você deve na frente aceitar o Senhor Jesus. Mas se você de fato quer aceitar o Senhor Jesus para ser salvo, para ser eterno, você deve ir além. Além de levantar a mão, dizer eu aceito o Senhor Jesus, se batizar nas águas, você deve todo dia tomar atitude sem partido, atitude que esteja do lado da verdade, da justiça, do que é certo, do que está do lado da vida. Então você deve entender e saber disto, com o critério que tu mede será medido. Uma coisa é você votar em uma pessoa que está apresentando ou se apresentando como uma pessoa do bem, como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa honesta, como uma pessoa justa, e não seja. Você não tem culpa. Você não tem culpa. E outra coisa é você deliberadamente apoiar, votar uma pessoa que você sabe, porque está público, as suas crenças, como uma pessoa que não está nem aí para a vida. Então, na medida que as suas leis cooperarem para a morte de uma criança inocente, por exemplo, ainda no feto da mãe, no útero da mãe, você não sabe por que muitas vezes as suas crianças morrem. É a conta. Você tem que abrir os olhos. Você tem que abrir os olhos.
Então deixo esse recado para você.